E aí, galerinha da Mediação Tecnológica Rondônia, voltamos aqui para a nossa aulinha de revisão do conteúdo da nossa disciplina de Sociologia. Lembrando que o nosso exercício é baseado na nossa disciplina, tá? Então, assim, na nossa aula do dia. Então, se a aula do dia foi sobre Max Weber, nós vamos falar sobre Max Weber, então, no nosso exercício, para poder, né, a gente conseguir fixar o conteúdo com vocês, tá bom? Então, hoje a nossa disciplina, a nossa aula de hoje, ela falou sobre as teorias sociológicas desse grande sociólogo da nossa teoria clássica, né, que é o Weber. E o Weber, ele fala de muitas coisas, né? Hoje a gente vai, então, revisar os principais conteúdos que nós falamos sobre as teorias desse grande autor. Então, galera, vamos para o nosso slide, ver se a gente consegue visualizar o que foi que Weber falou sobre essas teorias, né? Weber, esse cara aí barbudinho, aí que vocês estão vendo, com cara de preocupado, com umas olheiras, né? Quem estuda muito só vive com olheira, né? Se não tiver olheira, não é estudante. Então, ele foi um alemão, né? Que viveu do final do século XIX para o século XX, e ele visualizou as grandes mudanças que a sociedade estava passando naquele momento na Europa. Como eu disse para vocês, ele viveu na Alemanha, então ele viu isso muito de perto ali na Europa, e que isso levou à construção, né, aos estudos de várias teorias. Ele criou várias teorias para explicar a sociedade, né? Então, uma das grandes contribuições do Max Weber está na construção das teorias sociológicas que ajudaram a entender aquele processo todo que estava acontecendo, o contexto social, né? E ele fala sobre a racionalização do mundo social. Ele fala de como a sociedade ela estava mudando de uma maneira muito acelerada e que os valores das pessoas estavam cada vez mais racionalizados. Não só os valores das pessoas, os valores das instituições, e como essas instituições estavam levando a uma mudança de pensamento social também, não é? Então, ele constrói várias teorias, como tipos ideais, que a gente falou na aula, né? E ele também constrói a teoria da ação social, tá? Dentro de que ele percebe que as nossas ações sociais são baseadas nas nossas ações individuais. Então, primeiro é a ação individual, para depois chegarmos à ação social, porque ela vai ser um conjunto das ações individuais. Então, a gente tem aí uma contribuição de Weber para esse pensamento, para essa concepção de análise. Ele também falou sobre a dominação, né? Ele fala que toda ação, que toda relação social é uma relação também de dominação, né? Outro autor já fala que toda relação é uma relação de poder, que também se assemelha a esse pensamento, né? Então, existem pelo menos 3 tipos de dominação que o Weber identificou nas suas análises da sociedade. A dominação tradicional, que está relacionada com a forma com que a tradição se impõe aos indivíduos, né? Como que ela faz com que os indivíduos obedeçam pela tradição, tá? Ele fala também da dominação carismática, que vai se dar através do carisma do seu líder ou do seu conjunto de líderes, que vai convencer as pessoas a obedecer conforme esse carisma que ele tenha ou que ela tenha, né? Conforme essa capacidade de convencimento que essa pessoa pode ter. E a ação racional, que está relacionada à forma de imposição através das leis, legislações, que fazem com que as pessoas tenham que obedecer, porque há uma legislação, uma lei que impõe a sua vontade para o coletivo. Entenderam? Muito bem, pessoal. A gente vai agora para a atividade de sala, que a gente vai fazer agora uma atividade. Daqui a pouquinho a gente volta, nós temos alguns minutinhos para fazer essa atividade. E já já a gente volta para a correção dessa atividade, tirando as dúvidas e comentando mais sobre esse conteúdo que é muito denso, que é um conteúdo realmente que uma aula de 40 minutos é difícil a gente conseguir resumir tudo, né? Muito bem, então, gente,
senta aí na cadeira, calma o seu coração, faça o exercício e daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom? Até daqui a pouco, até mais! E aí, pessoal, voltamos com a nossa aula de correção do conteúdo da nossa querida aula sobre Max Weber, né? Lembra que a gente estava falando, fizemos uma revisãozinha agora para falar sobre os principais conteúdos tratados na aula 7.1. E agora a gente vai para a correção do conteúdo. Então, gente, vamos comigo aqui para a nossa tela para a gente ver as perguntas que foram colocadas aqui para a nossa aula de hoje, né? Muito bem. Vamos para a pergunta número 1 aqui, ler junto comigo? Bom, Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a natureza e as causas da mudança social. Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja, os fundamentos dele seria a cultura e o tipo ideal, B, classe social e proletariado, letra C, anomia e solidariedade, letra D, fato social e burocracia, ou ação social e racionalidade. Qual dessas alternativas, pessoal, indica corretamente, né, os conceitos trabalhados por Max Weber? Vocês viram aí que alguns são de outros autores, né? Como, por exemplo, classe e proletariado. Esse aqui é um conceito trabalhado por outro autor, e não por Max Weber, né, que é o Karl Marx. A outra também, outro conceito que é de outro autor e está aqui, é o conceito de anomia e solidariedade, que é do Emile Durkheim. Então, vamos ver aqui qual é a questão correta? Muito bem, pessoal, é a letra E, indica o quê? Que o trabalho, né, os conceitos trabalhados por Max Weber são também da ação social e racionalidade, que foram dois conceitos que nós explicamos na nossa aula de hoje, ok? Então tá certo, muito bem. Quem marcou aí a letra E está de parabéns. Vamos para o número 2, então, galera? Vamos lá. Número 2, o que diz a número 2 aqui? O discutido tipo ideal refere-se à construção de certos elementos da realidade numa concepção logicamente precisa. A palavra ideal nada tem com quaisquer espécies de avaliações. Com conceitos gerais, os tipos ideais são instrumentos com os quais Weber prepara o material descritivo da história para análise comparada. Bom, a que aspecto do modelo analítico do Max Weber se refere essa citação? Vamos às alternativas, pessoal. Letra A, ao princípio metodológico das ciências sociais. Letra B, ao princípio da análise social comparada. Letra C, ao conjunto de estudos da sociologia compreensiva. Letra D, a análise das estruturas históricas e sociais, ou a letra E, a sociologia das ideias e dos interesses. Que modelo analítico, né, ou metodológico o Weber está trabalhando, né, nessa análise aí que ele indicou aqui na pergunta, que é a dos tipos ideais? Vamos à questão correta? Muito bem, pessoal. Questão correta aqui é a letra C. O objeto de estudo da sociologia compreensiva são os tipos ideais, né? Lembra que eu falei para vocês que o estudo da sociologia compreensiva está relacionado com a compreensão da realidade social e a interpretação dos sentidos que nós damos às nossas ações? Pois é. Então, os tipos ideais, né, como modelo de análise dessa realidade, faz parte dos estudos
e preocupações dos estudos do Max Weber, tá bom? Então, gente, é a letra C, ok? Vamos então para a questão 3? Vamos lá. Vamos ler comigo? Bom, Max Weber alinhava-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo no mundo moderno e as investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as lógicas das relações sociais que se estabeleciam em volta deles. Entretanto, Weber discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Quais são eles? Ou seja, a pergunta está indicando que existiam tanto concordâncias quanto discordâncias nos elementos do pensamento de Marx e Weber, né? Então, eles concordavam em alguns pontos e discordavam em outros. Só que a pergunta aí está querendo mostrar, está querendo que você indique qual era a discordância entre esses dois autores. Vamos ver aqui as alternativas? Vamos lá. Letra A. Enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, o Weber era um religioso convicto. Será? Vamos para a letra B. Enquanto Weber elaborou seus trabalhos sobre a perspectiva do materialismo histórico, Marx foi lembrado por sua sociologia compreensiva. E aí, pessoal, tá certo ou não? Não sei, vamos ver. Vamos para a letra C? Enquanto Marx construiu sua teoria sobre a perspectiva do materialismo histórico, Weber foi lembrado por sua sociologia compreensiva. Viu que trocou tudo? Trocou ali da B e da C? Presta atenção, viu, gente? Isso aqui é pegadinha, vocês têm que prestar atenção nessas perguntas, viu? Isso cai em prova. Letra D. Marx e Weber não discordavam em nenhum ponto das suas teorias. A D é a mais absurda porque a própria pergunta já está indicando que havia uma discordância entre eles, né? Então, a D seria assim como se fosse um descuido de leitura. Se você não leu a pergunta, você vai achar até que a D pode estar certa, tá? Mas vamos ver aqui qual é a resposta correta para essa pergunta. Muito bem, gente. Olha aí, é a letra C. Por quê? Opa, antes de ir para o Enem, olha só. O Marx, ele foi lembrado pela teoria do materialismo histórico. Lembra da nossa aula de Marx, aula 6? Pois é. E o Weber foi lembrado por sua ideologia, aliás, por sua sociologia compreensiva. Então, cada um deles tem uma interpretação diferente para a realidade. Apesar deles concordarem em alguns pontos das teorias que eles defenderam, alguns pontos fundamentais são de discordância, porque a metodologia, o método de análise das ciências sociais deles são fundamentalmente diferentes, tá? Pensem nisso, procurem diferenciar isso daí porque é importante, tá bom? Vamos lá. Enem. Perguntinha do Enem, vamos lá. Unimontes, 2012. A perspectiva weberiana de estudos sociológicos fundamenta-se na possibilidade de o cientista compreender a ação social do indivíduo. Ou seja, em atores sociais capazes de produzir suas próprias ações que têm motivações e sentidos. Para ele, a ação social e suas diferentes motivações levam a 4 categorias tipológicas, né? 4 tipologias, então, que são as ações sociais do Weber, né? Assinale as colunas correspondentes às características de cada uma dessas ações. Então, a gente tem aqui a número 1, que é a ação social racional em relação a fins, a número 2, que é a relação social racional relacionada a valores, a 3, que é a ação social tradicional, e a 4, que é a ação social afetiva. Então, em cada uma dessas afirmações, você vai colocar a numeração que corresponde ao tipo de ação social que você acredita que descreve essas situações, né? Então, vamos lá.
O agente tem motivações e inspirações imediatas, como, por exemplo, de medo, de ódio ou de entusiasmo. E aí, pessoal? A1, A2, A3 ou A4? Marcaram aí já, né? Então vamos para frente. São modos de condutas que obedecem a estímulos habituais. Olha a palavra habitual aí, presta atenção. Do modo que ocorre. E são praticadas por agentes como um costume. Presta atenção nessas duas palavras, habituais e costumes. Isso diz muito sobre o tipo de ação social dessas pessoas, tá? A outra. O agente possui um comportamento fiel às suas convicções, como, por exemplo, na política ou no exercício da liberdade religiosa. Olha essa palavra convicções, pessoal, também diz muito sobre a questão dessa ação social aí desse agente. Presta atenção, de novo, presta atenção que as palavras-chave, elas já dão uma deixa pra gente, né? A última aqui, ó. O agente disporá de todos os meios necessários para atingir um fim pré-estabelecido, como, por exemplo, quando ele está praticando uma ação no mercado. Também, né, já tem uma deixa aí nessas palavras. Muito bem, então vamos lá. Letra A, B, C, D ou E. Vamos ver qual é a correta, que a gente já vai identificar aqui. É a número... Aliás, é a letra D, que começa com A, 4, 3, 2, 1. Então, a primeira afirmação é a ação social afetiva, exatamente, porque ela vem de inspirações sentimentais e emocionais. Ódio, medo, entusiasmo. A outra ação social tradicional, lembra que eu falei? Presta atenção nas palavras, gente. Hábitos e costumes, ação social baseada nos hábitos e nos costumes. A outra afirmação, 3, é ação relacionada a valores. O agente possui um comportamento fiel, né? Aliás, às suas convicções. Lembra que eu falei convicções, valores, né? E a outra é a 1, né? A 1 é ação relacionada a fins. A última aqui, ó. Ele vai dispor dos meios necessários para chegar ao fim desejado, ao fim pré-estabelecido. Então, gente, fica ligado nessas palavras, tá bom? Bom, a última pergunta aqui é sobre ação social relacionada a valores. Explique o que é, né? A ação relacionada a valores, gente, fundamenta-se nas suas convicções, tais como o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria, a piedade ou outra transcendência de uma causa. O indivíduo age de acordo com aquilo que ele acredita, tá? Então, essa relacionada a valores é diferente daquela relacionada a fins. Então, racional relacionada a valores é uma coisa e a relacionada a fins é outra, tá? Então, a relacionada a valores vai sempre levar em consideração aquilo que o indivíduo construiu enquanto valor para a sua existência, aquilo que ele não negocia. Sabe aqueles valores da nossa vida que nós não negociamos? Olha, não interessa se eu vou ganhar 1 milhão, meio milhão, se eu não vou ganhar nada, mas eu vou agir de maneira que eu acredito será certa. Isso, gente, todo indivíduo deveria ter. Deveria ter esses valores inegociáveis, mas tem gente que não, que se vende por qualquer coisa, né? Muito bem, gente, então a nossa atividade encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, que tenham aprendido a diferenciar os conceitos de Max Weber, tá bom? A gente se encontra, então, na aula 8, tá? No encerramento da nossa primeira unidade, tá bom? Aguardo vocês lá. Até mais!